Olá, o meu nome é Paula e hoje eu vou contar para vocês a história do Carlos. O Carlos é proprietário da empresa Charlie Ventos e tem uma história inspiradora e que vale a pena ser compartilhada. O Carlos nasceu e cresceu na periferia de São Bernardo. Filho de pais analfabetos e com 8 irmãos, os pais não conseguiram lhe dar uma base sólida educacional. Muito jovem, o Carlos teve que começar a trabalhar para ajudar os seus pais em casa. Então ele teve que largar os estudos muito cedo. Aos 13 anos, o Carlos vendia baldes pelas ruas de seu bairro. Com o passar do tempo, continuou trabalhando com vendas. Trabalhou vendendo sapatos, trabalhou vendendo colchões, mas o Carlos percebeu que estava faltando alguma coisa, e eram os estudos. Foi aí que o Carlos voltou a estudar e terminou o segundo grau. Durante esse período, conheceu uma moça, casou e tiveram um filho. Nesse tempo também, o Carlos teve uma oportunidade de entrar numa empresa no segmento de transporte. Parecia uma excelente oportunidade, porém, ainda assim não era o suficiente para que ele conseguisse pagar as contas de casa. E aí o Carlos teve que buscar uma outra alternativa de fazer uma renda extra. Foi aí que o Carlos começou a trabalhar como garçom. Então, durante a semana, o Carlos trabalhava na empresa de transporte e aos finais de semana ele trabalhava como garçom. Passado algum tempo, infelizmente, o seu casamento não deu certo. Foi aí o primeiro desafio da vida de Carlos, pois ele saiu de casa com apenas uma mochila nas costas. Sem ter para onde ir, teve a ajuda de um amigo que foi um anjo em sua vida, o Yuri. O Yuri lhe estendeu a mão e falou: "Meu amigo, você pode ficar na minha casa o tempo que você precisar." Esse foi o primeiro anjo da vida do Carlos, mas ainda tiveram mais anjos. Passado algum tempo, o Carlos conheceu uma moça e começaram a namorar. Foram morar juntos em pouco tempo, mas o Carlos fez uma promessa para ela e falou: "Olha, eu estou morando junto com você, mas eu vou casar com você. Eu quero te ver de branco no altar." E aí os dois começaram a planejar o seu futuro. Trabalharam muito, venderam salgados, não tinham medo do trabalho. E isso cada vez mais enchia os olhos de sua noiva de orgulho. Até que uma visita inesperada começou a mudar o rumo da vida de Carlos. Foi o seu segundo anjo, a Viviane. Viviane era uma mulher de sucesso. Trabalhava numa empresa de consórcio e era amiga de sua noiva, amiga de infância. Durante a conversa, Viviane percebeu todo o potencial do Carlos e saiu de lá falando: "Carlos, você não quer trabalhar comigo? Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso." Naquele momento, o Carlos achou melhor não responder. Queria pensar um pouquinho mais sobre o assunto. Não entendia muito bem como esse mercado funcionava. Conversou com a sua noiva, conversou com seus amigos. Todo mundo achava que aquilo era uma loucura, pois o Carlos largaria uma empresa onde estava bem consolidado na área de transportes e iria trabalhar em uma empresa para ganhar comissão. Não parecia uma boa ideia. Mas o Carlos sempre foi movido a desafios. Falou com a sua noiva e resolveu aceitar a oportunidade. Foi trabalhar nessa empresa de consórcio, se desenvolveu, cresceu. Em pouco tempo, era um dos melhores vendedores da empresa. Teve uma oportunidade de fazer um curso de líder, pois seria promovido em pouco tempo. Até que tudo mudou. Em uma visita com a sua noiva em um dos espaços que estavam procurando para casar, falou para o dono do buffet: "Olha, eu tenho uma equipe de garçom. Caso o senhor precise, pode entrar em contato comigo." Sua noiva não entendeu muito o que estava acontecendo naquele momento. Saíram de lá com um contrato fechado. Tinham encontrado o lugar que iriam se casar. Era um dia de muita felicidade. Dentro do carro, sua noiva perguntou:
Carlos, que história é essa que você tem uma empresa de garçom? Ele então sorriu e falou: Amor, eu ouvi a dona do buffet reclamando sobre o atendimento, reclamando dos garçons. E aí eu pensei, poxa, eu posso resolver o problema dela. Eu entendo do mercado, eu tenho os meus amigos. Quem sabe é uma porta que se abre? Pois é, essa porta se abriu. Após algumas semanas, a dona do buffet entrou em contato e marcou uma reunião. Que loucura! O Carlos não tinha nenhum nome da empresa. Em 4 dias, o Carlos e sua noiva tiveram que criar uma empresa, criar um nome, criar um material. O nome escolhido da empresa foi Charlie. Charlie Eventos. Charlie foi um apelido carinhoso que o primeiro anjo, o Yuri, deu para ele. E parecia um nome muito bom. E realmente foi. Após a reunião, saíram de lá com um contrato fechado. O primeiro contrato de sua empresa que ele acabou de criar. Pois é, mas naquela reunião não foi só esse o assunto. Conversaram muito sobre evento. Carlos falou então sobre uma vontade que tinha, que era de ser assessor de casamentos. Ele já vinha olhando esse mercado, já tinha essa ideia. E a dona desse espaço nesse dia falou: Poxa, legal, de repente eu posso conversar com o meu marido para a gente colocar vocês no nosso espaço. Pois é, passado alguns dias, o dono do espaço ligou e marcou uma reunião com o casal. Só que em meio a isso, o Carlos já estava se preparando, já tinha iniciado os cursos, estava realmente decidido a investir nesse negócio. A reunião também foi um sucesso. O Carlos e a sua noiva saíram de lá já como assessores da casa. Poxa, quanta alegria! Uma semana depois, eles participaram do primeiro workshop para apresentar o espaço e fazer a venda dos contratos. E eles já saíram de lá com o contrato fechado. Aquela dupla realmente parecia uma dupla que faria sucesso. O Carlos continuou evoluindo, continuou se especializando, fez uma graduação de marketing. Quem diria, aquele rapaz que teve dificuldade de terminar o segundo grau fazendo uma faculdade. Pois é, o Carlos levantava às 3 da manhã para poder estudar, porque ele não tinha outro tempo. As coisas começaram a dar certo. O Carlos saiu da empresa de consórcio e passou a se dedicar exclusivamente à sua empresa de garçom e assessoria. Sim, Charlie Eventos. Ele viu as oportunidades e agregou. Pois é, tudo estava indo muito bem. O Carlos alugou um escritório, contratou uma pessoa e as coisas começaram a dar muito certo. Muitos casamentos fechados, muitos eventos com garçons fechados, até que o inesperado aconteceu. Uma pandemia mundial que parou a vida. Tiveram que recomeçar do zero. Não via nenhum futuro naquele momento, pois todos os eventos foram cancelados, tanto de garçom quanto de casamentos. E aí, o que fazer naquele momento? Seria o fim do Carlos? Com certeza não. O Carlos não é do tipo que se dá por vencido com facilidade. Ele está sempre em busca de algo novo. E ele tinha determinação. Ele sabia que aquele não era o seu fim, mas que ele precisava passar por aquele momento de alguma forma. Durante esse período, o Carlos e a sua noiva, até então já era sua esposa, foram morar no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, ele teve uma ideia. Poxa, durante esse tempo que eu estou parado, eu vou me dedicar a uma outra empresa. E o Carlos abriu uma empresa de vendas de produtos do interior. Passou a vender queijo, vinho, cachaça, até ovo o Carlos vendeu. Pois é, né? Parecia tudo uma loucura. Mas o Carlos não deixou a sua empresa de eventos de lado.
aquela era só uma forma dele conseguir manter a sua família. Ele continuou olhando para sua empresa, ele continuou pensando na evolução. Ele sabia que a pandemia ia passar e que os negócios dele voltariam. Após um ano de pandemia, Carlos sentou com a sua esposa e falou: é hora da gente voltar. E aí ele começou a preparar as suas equipes, treinar, contratar, buscar novas oportunidades, parceiros. Ele informatizou a empresa no meio de uma pandemia, contratou uma plataforma e falou: pode vir o recomeço, eu estou preparado. E assim o mercado voltou a aquecer. O Carlos em nenhum momento se deu por vencido. Pois bem, hoje a Charlie Eventos tem mais de 500 eventos realizados, mais de 100 eventos fechados para os próximos meses. A empresa nunca esteve tão bem posicionada, com tantos parceiros e tão reconhecida no mercado. Pois é, o Carlos ouviu uma frase de Ray Kroc que dizia: nada substitui a persistência, nem mesmo o talento. Ele persistiu e hoje ele é um dos maiores empresários no ramo de eventos do ABC. Essa é a história do Carlos. E eu sou a Paula, esposa do Carlos, e que conta essa história com muito orgulho, para que sirva como inspiração para todo mundo. Muito obrigada.